Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e o tema de hoje é uma impressão que eu tenho, eu acho que ela é bem comum, não só entre os mais velhos, né, os boomers que gostam de falar que a geração nova é Nutella, mas também a nossa própria geração, né? Quando a gente vê pessoas mais novas que a gente tende a pensar mais ou menos da mesma forma, né? Aí vem a seguinte pergunta, né? Por que toda geração odeia a próxima? Talvez não odiar, né? Talvez seja uma palavra forte, mas no mínimo assim ter uma aversão. Enfim, eu acho que isso tem raízes profundas, né, na natureza, nos ciclos sociais, uma certa resistência, né? Ou crítica recorrente, né? E elas podem ser explicadas assim por alguns fatores, né? O primeiro seria a mudança de valores mesmo, né? De costumes. Porque cada geração acaba trazendo consigo, né? Novos valores, linguagens, comportamentos. Muitas vezes o que era tabu ou inaceitável uma geração acaba sendo normalizada pela outra seguinte, ou até desejável, né? Isso acaba gerando um choque cultural entre gerações. Talvez também um certo sentimento de ameaça à ordem já estabelecida, né? A ideia de que uma geração, né, a nova geração está subvertendo a anterior. E exemplos de mudanças, por exemplo, é bem comum que a geração mais velha veja os jovens como preguiçosos ou sensíveis demais, né, como o pessoal gosta de falar hoje em dia, Nutella, né? Ou rebeldes, né, como era no passado, né? Os boomers, né, em relação à geração silenciosa, com todo aquele movimento hippie, movimento dos direitos civis, né, que aconteceram nos anos 60, maio de 68. Enfim, já do lado dos jovens, eles podem enxergar, né, a geração mais velha como retrógrados, né, atrasados, muito rígidos, indivíduos assim, até o pessoal adora falar hoje em dia, né, empatia, né? Seriam os mais velhos sem empatia. Então essa questão realmente de mudança de valores acaba pesando bastante. Um outro aspecto também que a gente tem que levar em conta é a idealização do passado, né? As pessoas elas tendem a lembrar com carinho da juventude, enxergando sempre ela como uma espécie de época de ouro, né? Talvez um Éden perdido. Isso explica também um sentimento que é bem comum, principalmente em países da antiga União Soviética, do porquê tem tanto idoso, né, saudosista nessa época, que muitas vezes a gente... Isso inclusive é uma explicação, né, de psicólogos, né? Tem várias pesquisas apontando esse fenômeno, que é o fato de você ter carinho pela sua infância, você acaba por tabela associando, né, o momento político, o momento econômico a essa época mesmo. Então, um certo viés do encanto da infância acaba sendo contaminado para outros tipos de análise, né? Então, você vê muito, né, que o pessoal falando, né, na minha época era melhor, mesmo que a realidade, de fato, na verdade, fosse igualmente difícil, ou às vezes até mais difícil, né? Mas o fato de você estar associando a juventude, né, o carinho que você tem a essa época acaba amenizando as coisas, né? Outro ponto também é o medo de perder relevância, porque com o avanço da tecnologia e das novas formas de pensamento, né, essa era da tecnologia da informação, das IAs, da internet 4.0, a geração dos mais velhos, elas podem se sentir ultrapassadas ou ignoradas.
se eu não me engano, o escritor Oscar Wilde, né, que falava, né, que a função dos idosos era narrar a vida, né? Em épocas de poucas mudanças, né, em sociedades mais previsíveis no passado, eram os idosos que davam os caminhos das pedras, né? O norte aos mais jovens. Hoje, com o avanço tecnológico e o mundo em constante movimento, a geração mais velha acaba se sentindo defasada, né? Os conselhos que eles dão hoje em dia já não valem, talvez, né, para os mais jovens, né? O mercado de trabalho mudou em relação à época que eles viviam, os valores mudaram, a linguagem dos jovens é diferente, sei lá, os memes, as gírias, a cultura digital. Isso cria uma barreira simbólica de exclusão, né? E desprestígio a eles. Outro ponto também é a repetição histórica, né? Desde os tempos antigos há registros dessa tensão, né? Um exemplo clássico que me vem à cabeça é Sócrates, né? No século V a.C., já reclamava da juventude da época, dizendo que eram desrespeitosos, que eram jovens sem moral, né? Então não é de hoje que há esses conflitos, né? Um outro ponto também seria o papel da juventude como sujeitos questionadores, né? Os jovens eles tendem a contestar mais as regras e buscar mais mudanças, né? É meio que a função social do jovem, é essa. Já os mais velhos, eles, por terem ajudado a construir as regras, né? E por estarem estabelecidos nela, eles se sentem atacados. Você vê que países já muito idosos, como o Japão e países do leste europeu, da Europa de forma geral, né? Eles tendem a ser países mais conformistas, né? Você dificilmente vai ver revoluções, né, nesses tipos de países e sociedades, justamente por causa disso. O motor de mudanças sociais, né, sempre foram historicamente os jovens, né? As revoluções, toda a vanguarda, né, é feito por esse grupo, enquanto que os mais velhos eles tendem a ser mais conservadores mesmo, né, nesse sentido. Enfim, para concluir, né, a tensão entre gerações ela é um fenômeno natural e recorrente. Mostra assim como a sociedade ela está sempre em movimento, né? E em vez de um ódio real, talvez a forma de abordar isso seria entender que há uma incompreensão, um medo e uma resistência à mudança mesmo. Elementos que podem ser talvez superados, sei lá, com um diálogo e entendimento. E é isso. Esse é o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem e se inscrevam para mais vídeos como esses. Até a próxima.